Júlia tremia no vento cortante de fevereiro. A natureza começava a mostrar os primeiros sinais da chegada da primavera. O sol espreitava, formando poças nas calçadas, e os pássaros das ruas pareciam cantar com mais alegria. Júlia estava aliviada que o rigoroso inverno tinha acabado. Foi o seu primeiro inverno nas ruas, longo, gelado e hostil. Com o clima quente, a menina se atreveu a sair de seu refúgio de inverno para a cidade. A cidade oferecia melhores oportunidades para encontrar comida, mercearias, cafés e restaurantes sempre tinham comida vencida recentemente e sobras do dia anterior que não podiam ser servidas aos clientes. Júlia, que passou fome durante todo o inverno, acolheu essas oportunidades de bom grado. Ela havia passado o inverno em uma casa abandonada na vila, que encontrou por acaso no outono. O terreno coberto de mato era um claro sinal de abandono, exatamente o que Júlia precisava naquela noite de início de novembro. Ela entendeu que a chegada iminente das temperaturas geladas e o longo e frio inverno exigiriam um abrigo, e a casa tinha um fogão a lenha funcional. Felizmente, Júlia sabia como operá-lo, uma habilidade que aprendeu com os moradores locais. Ela era grata por, pelo menos, isso. Encolheu os ombros contra um arrepio repentino, arrepiando sua pele. Se era o frio persistente de fevereiro ou a memória da família com quem passou anos, ela não sabia, talvez fosse um pouco de ambos. Júlia nunca conheceu seus pais e não fazia ideia de suas identidades. Quando recém-nascida, foi envolta em um saco de celofane e descartada em uma lixeira. Hoje, com câmeras de vigilância em todos os lugares, um ato desses provavelmente levaria à prisão do responsável. No entanto, a pessoa que abandonou Júlia permanece desconhecida, apesar dos esforços para encontrá-la. Agora, na idade de idade omitida, Júlia estava plenamente consciente de que sua mãe biológica não a queria. Talvez sua mãe a visse como um erro, um fardo a ser descartado rapidamente. Júlia cresceu em um orfanato cercada por cuidadores indiferentes e crianças amarguradas. Apesar das dificuldades, ela sempre teve uma cama limpa e comida, algo que os adultos enfatizavam como motivo de gratidão. Júlia aceitou isso como normal até perceber que muitas outras crianças levavam vidas muito diferentes, tinham pais que as amavam e protegiam, que as abraçavam antes de dormir, as apoiavam em momentos difíceis e as confortavam quando choravam. À medida que Júlia amadurecia, começou a ter perguntas sobre como a vida funcionava, e as crianças mais velhas do orfanato, algumas das quais já haviam vivido em uma família, principalmente satisfaziam sua curiosidade. Eles são de Lares, nós somos do orfanato, explicava a alta e magra Luana. Eles têm pais e nós fomos abandonados, é só isso. Eu não fui abandonado, interveio o pequeno Sam, que havia chegado recentemente ao orfanato, na maior parte do tempo silencioso e frequentemente em lágrimas. Ele finalmente falou, eu tenho pais amorosos, mas eles morreram em um acidente de carro, é por isso que estou aqui. Eles nunca me teriam deixado. Eventualmente, Júlia descobriu sua própria história. Uma noite, a falante babá Senhora Santos entrou no quarto das crianças para ver se estava tudo bem e encontrou Júlia acordada, tendo sido despertada de um terrível sonho, algo comum para ela na idade de 8 ou 9 anos. Ao ver a Senhora Santos, a mulher perguntou zangada, por que você está acordada? É noite. As sobrancelhas da mulher se franziram de irritação. Vou dormir agora, prometeu a garota, era melhor não discutir com a Senhora Santos, pois ela tinha uma mão surpreendentemente pesada. Se você acordar alguém, será punida, entendeu? Entendi, murmurou Júlia, repreendendo-se internamente por não ter fingido dormir mais cedo. Mas a Senhora Santos já começava a sua ladainha, cuidamos de você, seus pais não te queriam, te descartaram como lixo e nós temos que nos esgotar por sua causa. Sim, a Senhora Santos não gostava de crianças. Por que ela escolheu trabalhar em um orfanato apesar desse desprezo era um mistério para Júlia, talvez ninguém mais contratasse a mulher rabugenta devido à sua idade avançada.
De qualquer forma, o fato era que a Sra. Santos não era apenas indiferente às crianças, ela literalmente as odiava. Se esse ódio era exclusivo para órfãos, Júlia não sabia. Vocês são todos filhos de alcoólatras e pessoas marginalizadas, continuou a Sra. Santos. A mulher aparentemente estava apenas desabafando, falando para o vazio. Nada de bom sairá de vocês, estão destinados a ser desocupados como seus parentes. A maçã nunca cai longe da árvore. Por que se incomodam com vocês? Se quando sua mãe te descartou, você teve sorte de ser encontrada a tempo. O velho não conseguia dormir, entende? Ele foi jogar o lixo às 3 da manhã e lá estava você. Se ele não tivesse te encontrado, seria menos trabalho para todos. Você está falando de mim? Perguntou imediatamente Júlia. Normalmente, ela não teria coragem de falar com a Sra. Santos, mas a mulher estava aparentemente revelando seu passado, e era impossível ficar em silêncio. De quem mais? A Sra. Santos lançou a Júlia um olhar de desprezo. Eu fui realmente jogada no lixo? A voz de Júlia tremia, lágrimas brotando em seus olhos. De repente, ela sentiu profundamente todas as crianças que não conheciam seus pais e frequentemente fantasiavam sobre suas origens. Júlia não era exceção. Imaginava histórias em que sua mãe teve que deixá-la no orfanato para o seu próprio bem. Ela sempre esperava que sua mãe voltasse um dia para buscá-la e levá-la embora desse lugar terrível. Mas essa revelação atingiu seu coração. Você não sabe? Perguntou a Sra. Santos, surpresa. Todo o staff sabe disso, ninguém te contou antes? Júlia balançou a cabeça. A Sra. Santos sorriu maliciosamente. Bem, você deveria saber. O velho te encontrou em uma lixeira e te trouxe para o orfanato. Sua mãe devia ser uma alcoólatra, é por isso que você é igual a todos os outros. A Sra. Santos se deliciava com a tristeza de Júlia, embelezando sua história com detalhes vívidos, descrevendo o saco sujo de celofane de supermercado no qual o homem encontrou o recém-nascido. Ela explicou como procuraram a mãe de Júlia no bairro e no abrigo para sem-teto, mas sem sucesso. Você foi diagnosticada com tantas condições que achamos que acabaria sendo deficiente, se sobrevivesse. Sua mãe deve ter bebido e fumado durante a gravidez, é por isso que ninguém te adotou quando você era jovem, muitas doenças. E agora você já está mais velha, quem iria querer tal fardo? Depois que a Sra. Santos saiu, Júlia ficou acordada e imóvel por um longo tempo, refletindo sobre as palavras da cuidadora. Talvez a Sra. Santos estivesse mentindo, possivelmente estava apenas provocando para magoá-la. Na manhã seguinte, a garota, tendo reunido coragem, abordou uma das educadoras que trabalhava no orfanato há muito tempo. Ela deveria conhecer sua história. Mas a mulher confirmou tudo. Sim, você foi encontrada em uma lixeira por um homem idoso, por acaso. Ele até quis te levar depois para te criar como filha ou neta, mas quem daria um bebê para um velho solitário? Então é verdade, a garota começou a chorar, pois era o fim de seus sonhos infantis de repente ter pais. Luana, que já havia completado 18 anos, aproximou-se de Júlia no refeitório e sentou-se ao seu lado. Luana não era amiga dela, as meninas eram muito diferentes em idade para uma amizade plena, mas Luana tratava Júlia com um pouco de carinho. Luana já teve uma irmã mais nova. A menina amava muito sua irmã, cuidava dela, e então alguém dos convidados da mãe de Luana deixou um cigarro aceso na mesa. Houve um incêndio que matou todos na casa, apenas Luana conseguiu escapar por milagre. Foi assim que a menina acabou em um orfanato. Luana frequentemente dizia que não sentia pena de sua mãe. Ela bebia, não cuidava das filhas, trazia para casa muitos amigos e pretendentes, organizava festas da noite até o amanhecer. Mas Luana sentia muita falta de sua irmãzinha. Provavelmente, Júlia lembrava Luana de sua irmã, e ela era a única no orfanato que tratava Júlia com um pouco de carinho. O que aconteceu? Perguntou Luana.
Os meninos te machucaram de novo ou a professora te puniu? Júlia confidenciou à sua amiga mais velha, que sorriu tristemente em resposta. Bem, todos aqui têm uma história triste. Você foi abandonada no lixo logo após nascer, o que é certamente desagradável. Mas a mãe de Ben o vendeu para ciganos, e a avó de Molly tentou vendê-la, ela até colocou um anúncio no jornal. Mas por quê? Porque os pais não querem seus filhos? Não sei, Luana encolheu os ombros, acariciando gentilmente a cabeça de Júlia. Isso acontece. Eu também penso muito sobre isso, mas tento imaginar que nunca tive pais. É mais fácil assim, é como se você sempre estivesse sozinha e ninguém nunca te abandonou. Júlia conseguiu lidar com seus sentimentos, o que mais poderia fazer? A vida no orfanato continuou como de costume, acordar cedo, exercícios, aulas e ginástica. Mas, de repente, algo inesperado aconteceu com Júlia. Aos idade omitida em anos, ela foi adotada por uma família. Júlia sabia que suas chances de adoção eram pequenas. As pessoas geralmente preferiam adotar bebês ou crianças pequenas, mas ela já era adolescente. Além disso, sua aparência não era muito favorecida. Tinha olhos negros brilhantes, sobrancelhas escuras e espessas, pele morena e cabelo negro como carvão. Sua mãe provavelmente ficou assustada ao olhar para você e fugiu, dizia a senhora Santos com despeito. Não a escute, Luana sempre tranquilizava Júlia. Você é incrivelmente bonita, uma verdadeira modelo fotográfica. Gostaria de ter suas sobrancelhas e cílios, os meus são tão pálidos. Mas você é uma verdadeira beleza. Em suma, as chances de Júlia encontrar uma família eram quase inexistentes, e ela sabia disso. E então isso aconteceu. Uma família quer te conhecer, disse o diretor do orfanato a Júlia. Eles querem adotar um adolescente do orfanato, é raro. Estão interessados em você. Esteja pronta para amanhã. Júlia estava nervosa com o encontro iminente. Já tinha perdido a esperança de encontrar uma família, mas, de repente, apareceram pais em potencial. Ela temia que eles não gostassem dela e estava ansiosa por ver decepção em seus olhos. A ideia de ela própria não gostar dos possíveis pais nunca passou por sua cabeça. Júlia ansiava por guardiões que cuidassem dela, a protegessem e a guiassem até a vida adulta neste mundo assustador e confuso. Não tinha conhecimento da vida fora do orfanato, o que tornava o futuro assustador, mas, se pudesse encontrar uma mãe e um pai amorosos e compreensivos, então não teria nada a temer. Na manhã anterior ao encontro com os possíveis pais adotivos, Júlia acordou cedo, lavou o rosto, penteou o cabelo e se vestiu. Sem ter o que fazer, passou muito tempo vagando pelos corredores do orfanato. Luana veio apoiá-la. Vai dar tudo certo, sorriu Luana. Você é tão sortuda. Eu já tenho 18 anos, não tenho mais esperança. Estou tão feliz por você. Júlia gostou imediatamente de Ana e Pedro Carvalho. Eles se sentaram à mesa ao lado da alegre diretora, pareciam pessoas bondosas, simples, organizadas e educadas. Ana usava uma blusa formal e uma saia longa, enquanto Pedro estava com uma camisa abotoada até o colarinho e calças clássicas. O casal não parecia muito moderno, mas Júlia gostou disso, e eles não se assemelhavam aos seus professores maquiados e vestidos de forma extravagante. Era uma mudança refrescante, eram pessoas modestas, com excelente gosto. E está é nossa Júlia, apresentou a diretora. Uma menina muito boa, quieta, calma, obediente. Nunca tivemos problemas com ela. Júlia nunca tinha ouvido tantas palavras gentis sobre si mesma. Gostou da maneira como estava sendo apresentada aos Carvalhos. Júlia, sorriu Pedro para a menina, você quer encontrar uma família? Ela quer uma família? Sim, esse é o seu desejo mais profundo.
Júlia lutou para encontrar palavras que expressassem a profundidade de seus sentimentos, então simplesmente acenou com a cabeça em concordância. Isso é bom, Ana se alegrou, dando à menina um sorriso caloroso. Vivemos fora da cidade, em uma grande fazenda com galinhas, patos e gansos. Temos outros filhos, você terá irmãos e irmãs. Você não se importa, não é? Não, claro que não, respondeu Júlia, pensando que, se esses irmãos e irmãs a tratassem como Luana, ela ficaria mais do que feliz. Os Carvalhos conversaram durante 1 hora com Júlia, demonstrando um genuíno interesse por seus gostos, desgostos, pensamentos, sonhos e aspirações. O calor de sua interação fez Júlia se sentir confortável e necessária. Eles pareciam apreciá-la, e a aprovação deles fez Júlia se sentir como se estivesse criando asas. No início de abril, os Carvalhos levaram Júlia para sua casa, para sua nova vida. Ela ficou imediatamente encantada com tudo. Eles viviam em uma grande casa de madeira fora da cidade, completa com um jardim, várias construções auxiliares, uma garagem, um celeiro, um galinheiro e uma cozinha de verão. Júlia ganhou seu próprio pequeno e modestamente mobiliado quarto. Acostumada a compartilhar o quarto com outros, ela mal podia acreditar na sua sorte. Instantaneamente, Júlia passou a fazer parte de uma grande família. A nova mãe, o pai, 5 irmãos e 4 irmãs a receberam calorosamente, mostrando-lhe a casa e apresentando a miríade de animais de estimação, que incluía cabras, patos, galinhas, vacas, coelhos, 2 cães e 4 gatos. Júlia estava encantada. A pequena coleção de hamsters e tartarugas no orfanato empalidecia em comparação com a menagerie dos Carvalhos. Ana, Pedro e as outras crianças ensinaram Júlia a cuidar dos animais. A menina se sentia necessária e amada. Era costume da família se reunir para o café da manhã, almoço e jantar em volta da longa mesa na sala de estar. As meninas ajudavam a mãe a pôr a mesa, sentavam todos e, em seguida, rezavam e começavam a comer. Obedecer aos pais era uma regra que Júlia seguia sem dificuldade. Sentia-se amada e cuidada nesta nova casa. Todas as noites, Ana abraçava Júlia, abençoava-a e beijava sua testa, o que Júlia achava reconfortante. Embora Pedro fosse mais reservado e severo, ele frequentemente elogiava Júlia por sua rápida adaptação e aprendizado. Ela aprendeu a cuidar do jardim e dos animais, tarefas que nunca havia sido ensinada no orfanato, onde as crianças não eram nem mesmo responsáveis por lavar seus próprios pratos. As crianças estudavam em casa, pois a escola ficava longe, em uma vila vizinha, e os Carvalhos viviam em uma fazenda isolada. Frequentar a escola não era prático, então as crianças tinham aulas online em horários programados, não diariamente. Júlia preferia esse arranjo, pois era menos intenso do que sua escolaridade anterior no orfanato. Ela tinha mais tempo livre para caminhar, interagir com seus irmãos e brincar com os animais. Claro, tinha que ajudar Ana nas tarefas domésticas, mas Júlia ficava feliz em fazê-las. Afinal, era tão bom ser necessária para alguém, sentir-se parte da família. Em geral, ela estava exultante por estar em um lugar tão maravilhoso e sua vida parecia-lhe cheia de promessas. Os Carvalhos tinham suas regras, que levaram algum tempo para Júlia se acostumar. Primeiro, como mencionado, as crianças eram obrigadas a obedecer aos pais. Em segundo lugar, a família rezava antes de cada refeição e em horários específicos de manhã e à noite. Júlia aprendeu rapidamente as orações, então isso não foi um desafio. A família também tinha um código de vestimenta específico. As meninas usavam saias longas e blusas modestas que Ana e suas filhas mais velhas costuravam elas mesmas. As mulheres da família mantinham o cabelo preso em tranças apertadas ou coque simples, cabelo solto era considerado inapropriado. É assim que uma menina bem educada deve se parecer, elogiou Pedro a aparência de Júlia. Não como aquelas meninas promíscuas da cidade. Júlia não ficou tão contente.
Ela costumava gostar de usar seu cabelo negro brilhante solto, pensando que se assemelhava às garotas dos comerciais de shampoo. No entanto, aceitou que seus novos pais sabiam o que era melhor e tinham seus melhores interesses no coração. Não havia babás irritadiças, crianças zangadas, paredes cinzentas do orfanato ou comida insossa. Seus novos irmãos a tratavam com gentileza, e eles frequentemente brincavam no quintal após as tarefas. Era adorável. A única pessoa que faltava era Luana, mas Júlia esperava que Luana logo deixasse o orfanato e que pudessem se reunir. Ela tinha certeza de que Ana e Pedro permitiriam que Luana visitasse, apesar de raramente receberem convidados. A visão otimista de Júlia desmoronou cerca de um tempo omitido meses após se mudar para a casa dos Carvalhos. Júlia estava tirando o lixo atrás da casa quando ouviu um som. Era o toque rápido de um sino vindo do jardim. Maria, a irmãzinha de Júlia, estremeceu. O sino está tocando, temos que ir ao jardim. Henrique está prestes a ser punido, disse ela. Henrique? Júlia ficou surpresa. Henrique era um de seus irmãos mais velhos. Ele tinha voltado da cidade mais tarde do que o combinado no dia anterior. Ele periodicamente ia ao mercado vender produtos lácteos da fazenda. Parecia um adulto, então Pedro e Ana o deixavam ir sozinho. Depois do mercado, ele podia visitar seus antigos amigos da escola que viviam na cidade, mas era obrigado a voltar para casa em determinado horário. E ontem ele estava atrasado. Pedro balançou a cabeça com pesar, e Ana suspirou. Henrique parecia tão infeliz e assustado que Júlia achou que isso já era punição suficiente para ele. Os irmãos o observavam com simpatia. Júlia pensou que o assunto estava resolvido, mas não estava. E agora Júlia seguiu Maria até o jardim, esperançosa de que tudo pudesse acabar bem. Todos já estavam lá. Ana segurava um sino nas mãos. Me pergunto onde os pais encontraram esse item raro, pensou ela. Pedro parecia sério, até solene. Ao seu lado estava um pálido e assustado Henrique, claramente apreensivo, mas resignado ao seu destino. Nas mãos de Pedro havia um cinto, uma correia de couro grosso com uma fivela de metal. Júlia não o notou de imediato, apenas depois, quando o instrumento de punição já estava em ação. Um filho deve obedecer e honrar seus pais, declarou Pedro, olhando seus muitos filhos. Ele nem sequer olhou para o culpado Henrique. A palavra dos pais é lei. Aqueles que se desviam dos comandos dos pais terão um destino infeliz. Queremos que todos os nossos filhos sejam felizes e bem-sucedidos, por isso não podemos tolerar desobediência. Poupe a vara e estrague a criança, acrescentou Ana, olhando com simpatia para Henrique. Amamos você, filho. Não podemos deixá-lo cair. Você deve ser punido. Henrique suspirou profundamente e acenou com a cabeça em aceitação. Então algo terrível aconteceu. Pedro começou a chicotear Henrique com um cinto, mirando suas costas, pernas e ombros. A cada golpe, seus ataques se tornavam cada vez mais ferozes, como se estivesse obtendo prazer com isso. Júlia observou seu novo pai com horror, seus olhos brilhavam com um prazer perverso. Havia aspectos dele que lembravam a Sra. Santos, mas pelo menos ela nunca recorria à violência física ou mascarava sua raiva como cuidado. Um homem robusto e alto estava batendo em um garoto frágil e indefeso. O corpo de Henrique rapidamente se encheu de vergões vermelhos e inchados, alguns até começaram a sangrar. A dor devia ser excruciante. Suporte, sussurrou Maria, que estava ao lado de Júlia. Aguente firme ou ele vai te machucar ainda mais. Júlia se sentiu enjoada, desejando que a cena horrível que se desenrolava diante de seus olhos fosse apenas um pesadelo. Como Ana e Pedro, pessoas tão bondosas e virtuosas, podiam permitir tal crueldade? Pedro estava fazendo isso, e Ana estava silenciosamente aprovando. E as outras crianças?
Elas observavam a surra de Henrique com uma calma perturbadora, mostrando simpatia por ele, mas claramente aceitando isso como normal. Mesmo no orfanato as coisas nunca foram tão brutais. O staff podia dar uma palmada em alguém, talvez até beliscá-lo, mas era só isso. As crianças passavam por exames médicos regulares e os adultos perguntavam sobre cada hematoma. Mas aqui, Henrique caiu e pareceu perder a consciência por um tempo. Júlia temia que o menino fosse morrer. Agora, Pedro chicoteava o adolescente mais algumas vezes, depois de repente se acalmou. Esta é uma lição para você e para os outros, disse, enxugando o suor da testa. Vá para o seu quarto, você ficará trancado por 3 dias sem comida. Ana ajudou o filho a se levantar e o levou para dentro de casa. Ele estava trêmulo. Os outros voltaram às suas tarefas, como se nada tivesse acontecido. Vamos, disse Maria, puxando a atordoada Júlia pelo braço. Temos que limpar a casa, certo? Você viu o que acontece por desobediência. A partir desse momento, o medo se instalou no coração de Júlia. Ela temia fazer algo errado e acabar como Henrique, esperando para ser punida no jardim. Só de pensar nisso seu coração se apertava. Os Carvalhos já não pareciam sábios, gentis ou compreensivos para ela. Eles eram assustadores. O que antes parecia agradável e simpático para Júlia, agora aparecia sob uma luz completamente diferente. As crianças viviam como eremitas, isoladas das pessoas, sob o controle de 2 adultos opressivos. Cuidavam dos animais, trabalhavam no jardim, estudavam muito pouco e só interagiam umas com as outras. O mundo outrora seguro e bondoso criado pelos Carvalhos já não parecia assim para Júlia. Ela começou a pensar que ficar no orfanato teria sido melhor, mas não havia como voltar atrás. Os Carvalhos provavelmente não a deixariam partir. Os Carvalhos eram rígidos com aqueles que discordavam, eram teimosos ou lentos. Agora, Júlia frequentemente via eles punirem as crianças pelas menores infrações, como tarefas mal executadas. A gravidade da punição correspondia à ofensa. Às vezes, as crianças eram trancadas em um quarto sem comida e água por dias, ou obrigadas a ficar de castigo de joelhos no milho por horas. Faltas mais graves levavam a açoites públicos no jardim, com o sino convocando todos para testemunhar a punição. A disciplina não se limitava apenas aos meninos. Uma vez, Pedro bateu em sua filha mais velha, Aissa, por simplesmente pesquisar biquínis online. Pedro e Ana temiam que sua filha se tornasse uma mulher depravada, e Pedro prometeu evitar isso batendo nela com um cinto. Aissa segurou os gritos, sabendo que isso só irritaria mais Pedro. Júlia também enfrentou seus próprios problemas, principalmente por discutir com seus pais. Um dia, Maria estava com fome, mas ainda faltava muito tempo para o almoço, e seus pedidos caíram em ouvidos surdos. Incapaz de esperar, a garotinha pegou um pedaço de torta sem permissão. Ana viu e informou seu marido sobre isso. Pedro acusou sua filha mais nova de roubo e tirou um cinto do armário. Maria e Júlia, que também estavam na cozinha naquele momento, entenderam seu significado. Maria tremia como uma folha, mas não ousava chorar ou implorar por misericórdia. Júlia, imaginando seu pai punindo a garotinha na frente de todos, sentiu um suor frio nas costas. Sem pensar 2 vezes, defendeu sua irmã, pedindo educadamente e cautelosamente que Pedro e Ana perdoassem Maria por sua pequena transgressão. Como resultado, Pedro puniu ambas as filhas com o cinto, Maria por roubo e Júlia por desrespeitar seus pais. Júlia sentiu que sua punição foi menos severa do que a de seus irmãos mais velhos, mas ainda chorou de dor, indignação e sensação de impotência. Além disso, Júlia frequentemente se encontrava deixada no porão, sem luz ou comida, por dias a fio. Essa experiência era ainda mais assustadora do que os açoites públicos. Na escuridão total, ela começava a temer que havia sido esquecida, que talvez nunca mais visse a luz do dia.
O tempo parecia se estender infinitamente. Durante seus anos na casa dos Carvalhos, Júlia suportou várias formas de punição: açoites, confinamento, ficar de joelhos no milho por 1 hora, privação de comida e água. Ela foi proibida de ir à cidade, apenas as crianças mais velhas saíam ocasionalmente da fazenda para ajudar seus pais a venderem seus produtos caseiros, carne, laticínios e vegetais. Júlia entendia que suas circunstâncias não eram normais, mas não tinha a quem recorrer. Se alguma das crianças adoecia, eram cuidados por Ana, sem que um médico fosse chamado. As crianças recebiam educação por meio de uma escola online, assistindo a aulas gravadas e enviando trabalhos por e-mail 1 vez por trimestre. Mesmo essa ligação com o mundo exterior era estritamente controlada. Pedro desligava a internet após as aulas e apenas ele sabia a senha. Isso tornava impossível para Júlia pedir ajuda online. Os Carvalhos dominavam de forma incontestável seus filhos adotivos, que consideravam suas circunstâncias normais. A maioria desses meninos e meninas havia se juntado à família ainda bebês e não conhecia outra vida. Pedro e Ana convenceram as crianças de que o mundo além da cerca era perigoso, brutal, cruel e injusto. Afirmavam que a segurança só podia ser encontrada dentro de sua fazenda. No entanto, Júlia sabia que isso não era verdade. Ela ansiava por escapar e revelar a verdade para aqueles do lado de fora. Pedro frequentemente visitava a vila e tinha amigos lá, mas ninguém jamais visitava sua casa. Era compreensível, pois as pessoas saberiam que algo estava errado ali. Júlia estava desesperada para encontrar uma rota de fuga. A cerca era alta, lisa e impenetrável, as árvores cresciam longe dela, uma colocação que parecia deliberada. Escalar a cerca imensamente alta parecia impossível, mesmo que encontrasse uma escada, alguém certamente notaria sua tentativa de fuga. Havia sempre membros da família por perto, e eles mantinham um olho atento uns nos outros. Os novos irmãos de Júlia realmente acreditavam que o mundo além da cerca era injusto, cruel e hostil. Aceitavam as duras punições dos Carvalhos como normais, alheios ao dano que esses indivíduos cruéis infligiam em suas vidas. Se algum deles descobrisse o plano de fuga de Júlia, eles frustrariam suas tentativas ou imediatamente informariam os adultos. Apesar disso, eles não eram crianças intrinsecamente maldosas. Eram gentis e modestos, tratavam-se bem e ofereciam apoio mútuo. No entanto, os Carvalhos os ensinaram a trair uns aos outros sem remorso. Foram condicionados a acreditar que estavam ajudando o infrator ao denunciar suas transgressões. Se um deles visse o outro cometer uma infração ou violar uma das proibições parentais, esse testemunha contaria ao pai ou mãe o que aconteceu. Eles acreditavam que estavam fazendo um bom ato e salvando uma alma perdida. Júlia testemunhou tais incidentes muitas vezes, cada um mais aterrorizante do que a punição que o cinto de seu pai adotivo poderia impor. Uma vez, Júlia foi penalizada por não relatar. Sua irmã mais nova, Estela, havia acidentalmente derrubado um balde deixado por sua irmã mais velha na entrada do celeiro. O leite derramou, assustando Estela. Júlia, tendo testemunhado o incidente, tentou confortá-la. Não se preocupe, assegurou Júlia, ninguém viu. Se alguém perguntar, vamos dizer que foi o gato. Estela olhou para Júlia incrédula, aparentemente chocada com as palavras de sua irmã. No entanto, o plano não deu certo. Algumas horas depois, um sino tocou no jardim, sinalizando que a punição era iminente. Pedro ia disciplinar Estela por derramar o leite, e Júlia planejava mentir para os pais e proteger a culpada. Aconteceu que Maria havia testemunhado o incidente no celeiro, e sendo a criança honesta e bem-intencionada que era, imediatamente relatou o evento a Pedro de boa fé. Os irmãos estavam convencidos de que seus pais estavam apenas cuidando deles, que a punição era uma forma de purificação. Os Carvalhos conseguiram incutir suas regras e pensamentos nas mentes dos filhos adotivos, mas Júlia era exceção. Talvez sua resistência viesse do fato de ter se juntado à família como uma adolescente,
e não como uma criança pequena. Para sobreviver, Júlia fingia seguir as regras, tentando evitar despertar suspeitas enquanto procurava desesperadamente uma oportunidade para escapar. No entanto, os pais adotivos não eram completamente ingênuos. Eles a observavam mais de perto do que os outros, limitando severamente sua liberdade. Júlia não via oportunidades para se libertar ou comunicar sua situação aos outros. Os adultos eram muito cautelosos para deixá-la sair. Uma vez, interceptaram seu avião de papel. Em um apelo desesperado por ajuda, Júlia escreveu uma carta, dobrou-a em um avião e a lançou por cima da cerca. Esperava que o avião improvisado pudesse superar a barreira que ela não podia, e que alguém encontrasse a nota. Funcionou, mas o encontrador acabou sendo o próprio Pedro. Júlia foi brutalmente espancada, pensou que seria morta. Depois, foi jogada no porão e deixada lá por vários dias, sem comida ou água. Experimentou uma sede insuportável e feridas dolorosas, enquanto o tempo parecia se estender infinitamente. Depois, teve uma longa conversa com Pedro e Ana. Continuaram a alimentá-la com suas crenças pseudo-religiosas, intimidando-a com histórias do inferno e do fogo do inferno, assegurando-lhe que sua única intenção era salvá-la. Júlia acenava com a cabeça humildemente, pensando que essas pessoas deviam ser criminosas ou loucas. Era melhor não discutir com elas. Então, Pedro disse algo que fez Júlia tremer. Agora você tem oficialmente um diagnóstico psiquiátrico, disse ele, olhando diretamente nos olhos de Júlia. Está em seus registros médicos. Você foi prescrita com medicação forte, delírios e fantasias estranhas são sintomas da sua doença. Pode escrever todas as notas que quiser agora, ninguém vai acreditar em você, ninguém. Mas como vocês fizeram isso? Exclamou Júlia, chocada. Ela sabia que, para receber um diagnóstico, seria necessário ver um médico. Com a ajuda de Stella, explicou Ana. Vocês têm quase a mesma idade e são muito parecidas. Então ela se passou por você para sua salvação. Levamos Stella ao médico, ela está no hospital agora. Quando sair, você será oficialmente considerada uma paciente psiquiátrica. Pedro sorriu, olhando para o rosto confuso da garota. Tínhamos que fazer algo, precisávamos nos proteger. Ana gesticulou com as mãos. Você nos forçou a tomar tais medidas. Júlia sorriu ironicamente. Bom policial, mau policial, o clássico do gênero. A garota percebeu que agora era oficialmente uma paciente mental. Isso significava que, se gritasse ou pedisse ajuda, ninguém acreditaria nela. Era uma situação terrível, e suas chances de se libertar e viver uma vida normal eram praticamente nulas. Mas Júlia não ia desistir. Ficar na casa dos Carvalhos e viver sob suas regras por muitos anos não era para ela. Os Carvalhos estavam fazendo planos de longo alcance, queriam se mudar para o interior e se juntar a uma seita, uma comunidade que vivia nas florestas, longe das pessoas, sobrevivendo da agricultura de subsistência e rejeitando todos os benefícios da civilização. Para Pedro, era um ideal ao qual aspirava. Júlia entendeu perfeitamente que, após essa mudança, não poderia escapar. Toda a comunidade estaria de olho nela. Então, um dia, a verdadeira oportunidade de fuga se apresentou a Júlia. Pedro, a caminho do mercado da cidade, esqueceu de trancar a porta. Presumiu que Henrique o faria, mas Henrique, absorvido no workshop, não ouviu o pedido do pai. Júlia, que estava capinando o jardim, viu tudo. Maria estava com ela, porque a partir daquele momento, um dos irmãos sempre a acompanhava, conforme ordenado por Pedro e Ana. Queriam manter um olho atento em sua enteada rebelde, pois não confiavam nela, apesar de suas tentativas de parecer dócil e submissa. Ao ver a porta entreaberta, o coração de Júlia disparou. Esta é minha chance de escapar, mesmo que eu não esteja preparada, minhas coisas não estão embaladas e eu não tenha um plano.
Tenho que aproveitar esta oportunidade. Outra chance como essa pode nunca mais aparecer. Lentamente, Júlia se levantou, sacudiu a poeira das mãos, verificou que o carro de Pedro estava bem longe e então correu em direção à porta aberta. Pare! Para onde você está indo? A voz surpreendida e fina de Maria ficou para trás. Júlia nem se virou. Claro, ela sabia que sua fuga resultaria em consequências para todos. Todas as crianças seriam punidas por não manter um olho nela. Maria e Henrique, que falharam em trancar a porta a tempo, enfrentariam a punição mais severa. No entanto, Júlia não podia se dar ao luxo de se preocupar com isso agora. Correu para fora do portão e examinou seus arredores. Fazia muito tempo desde que tinha visto tal abertura. Um campo amplo se estendia à sua frente, cortado por uma estrada de terra que Pedro usava para viajar para a cidade. Júlia sabia de uma vila próxima onde poderia buscar ajuda. Ela só precisava chegar lá. Sabendo que Maria despertaria todos e que seus irmãos mais velhos, rápidos e fortes, a perseguiriam, Júlia correu com todas as suas forças. Percebendo que não poderia superar seus irmãos na estrada aberta, ela se desviou para o milharal e se enfiou dentro dele. A partir daí, não podia nem ver a estrada, mas estava confiante de que estava indo na direção certa. Lembrava-se exatamente de onde ir. Navegar pelo crescimento denso era desafiador. Novos arranhões se somaram às cicatrizes e feridas de punições passadas. Enxames de insetos eram um incômodo, zumbindo em torno da fugitiva. Apesar desses desconfortos, Júlia achava isso melhor do que estar confinada na casa dos Carvalhos. Ela finalmente estava livre e até sentiu uma sensação perceptível de alívio ao respirar. A sensação de estar ao ar livre, a liberdade de vagar para onde seus pés a levassem e a capacidade de respirar profundamente era emocionante, especialmente após quase 2 anos de cativeiro. Logo, ela se aproximou de uma vila, mas hesitou em sair da cobertura do milho. Precisava examinar a área primeiro. O local parecia sereno, com suas ruas silenciosas, casas aconchegantes e cercas baixas e coloridas que ofereciam vislumbres dos jardins e hortas das pessoas. Eram casas comuns, em contraste gritante com a impenetrável fortaleza dos Carvalhos. No entanto, a garota logo percebeu que a vila estava surpreendentemente movimentada. Júlia observou pessoas nas ruas e grupos de adultos e adolescentes vagando pelos arredores da vila. Perguntou-se se estavam procurando por ela e logo suas suspeitas foram confirmadas quando avistou a bicicleta de seus irmãos deitada na grama ao lado da primeira casa da vila. Naquele momento, entendeu a situação. Os irmãos alertaram rapidamente os moradores sobre o desaparecimento de sua irmã, descrevendo-a como mentalmente instável. Toda a vila agora estava à sua procura. Um grupo de mulheres de meia-idade se aproximou perigosamente do esconderijo de Júlia. Devemos procurar nos campos e na floresta, sugeriu uma. A pobre garota provavelmente está buscando solidão e silêncio. Nossa floresta é tranquila e pacífica, ela deve estar escondida lá. Os homens já estão procurando na floresta com cães, acrescentou outra mulher. Se ela estiver lá, eles a encontrarão. Coitadinha, suspirou uma terceira mulher. Ela é tão jovem e já tem um diagnóstico, só vai piorar. Deve ser devolvida à família. Eles cuidam dela, tratam dela, são literalmente pessoas santas, eu diria. Eles são tolos, interveio uma mulher de lábios finos e uma atitude espinhosa. Por que adotariam crianças com deficiências do orfanato? É um fardo para eles, e não é justo para as outras crianças ter que conviver com tais desafios. Você é sem coração, discordou outra mulher. Essas crianças são humanas também. Dizem que essa garota sofre de fantasias delirantes e até se automutila. Precisam contê-la durante os episódios. Ela pertence a um hospital, em uma ala segura, com paredes acolchoadas, insistiu a mulher de lábios finos.
Seria melhor para todos, inclusive para a garota. Eles estão planejando isso, disse a segunda pessoa. Ouvi dizer que, se pegarem a garota, vão interná-la imediatamente no hospital. Ela tem um diagnóstico oficial, então não haverá discussão sobre sua internação. Vão medicá-la, cuidar dela. Ela sairá uma pessoa completamente diferente. A doença não vai desaparecer, claro, mas poderão controlar seus sintomas. As mulheres conversaram brevemente antes de partir, deixando Júlia sozinha com seus pensamentos. Ela refletiu sobre sua situação à luz da conversa delas. Percebeu que não poderia pedir ajuda aos moradores da vila, todos estavam do lado dos Carvalhos. Pedro os convenceu de que estava cuidando de uma filha mentalmente instável. Agora que ela havia fugido, eles não acreditariam nela se tentasse revelar a verdade. Era considerada mentalmente doente, propensa a delírios e alucinações. Se aproximasse deles, a mandariam de volta para os Carvalhos, que poderiam interná-la em um hospital. Lá, seus apelos cairiam em ouvidos surdos devido ao sombrio diagnóstico em seus registros médicos. Júlia tinha depositado suas esperanças em suas cicatrizes, pensando que serviriam como prova de seu maltrato. No entanto, os moradores acreditavam que a garota fugitiva era inclinada à automutilação, e isso também era um beco sem saída. Pedro havia manipulado habilmente todos os possíveis resultados. Júlia decidiu ir para a cidade, pois lá teria melhores chances de conseguir ajuda e potencialmente salvar os outros filhos dos Carvalhos. Esperava que pudessem receber assistência de psicólogos ou psiquiatras que os ajudassem a ver a verdadeira natureza de seus pais adotivos. O tempo era essencial. Ela ouviu que equipes de busca com cães logo vasculhariam a área. Júlia correu mais rápido do que nunca, sabendo a direção da cidade e se apressando para chegar lá. Não parou nem quando a noite caiu, aparentemente insensível à fadiga, impulsionada pela adrenalina. Júlia suportou uma jornada difícil de um dia, chegando à cidade às 4 da manhã. Estava consciente de sua aparência desleixada, uma saia longa com a barra esfarrapada, uma camisa suja e cabelos desgrenhados. Felizmente, as ruas estavam desertas naquela hora. Ela precisava encontrar a delegacia de polícia, que certamente ofereceria a ajuda que procurava. No entanto, ao dar um passo à frente, notou um cartaz em um poste que aparou em seu caminho. Era um cartaz comum tamanho A4, mas tinha sua foto. O texto abaixo rapidamente a fez perceber que não poderia procurar ajuda na cidade também. Os Carvalhos haviam superado, denunciando-a à polícia e até distribuindo cartazes. O texto dizia que uma garota com diagnóstico psiquiátrico estava desaparecida e fornecia uma descrição que correspondia a Júlia. O cartaz alertava o público para ter cuidado ao encontrar a adolescente, pois seu diagnóstico poderia levar a um comportamento imprevisível. Júlia não foi à polícia. Em vez disso, procurou refúgio em uma parte abandonada da cidade e encontrou abrigo em uma casa dilapidada, onde finalmente adormeceu, vencida pelo cansaço. Ela caiu em um sono profundo quase instantaneamente. Quando acordou, o sol já estava alto no céu e sua mente estava mais clara. Sentando-se e abraçando os joelhos, Júlia encostou-se na parede, pronta para contemplar sua situação. Suas perspectivas eram sombrias, mas ela enfrentava a realidade com coragem. Raciocinou: não posso ir à polícia, eles já sabem sobre mim. Não devo ir ao orfanato também, provavelmente foram avisados. Ninguém vai me ajudar agora. As pessoas sabem que uma garota perturbada está desaparecida e estão preparadas para que a fugitiva comece a expor delírios. Os Carvalhos pensaram em tudo. Devem ter antecipado que eu eventualmente fugiria e tentaria buscar ajuda, e garantiram que todos me considerassem instável. A única opção que resta é ficar nas ruas. Não posso voltar para a casa dos Carvalhos e não tenho outro lugar para ir. Júlia suspirou, sabendo que seria desafiador. Se não houvesse outras opções, teria que começar uma nova vida.
Em primeiro lugar, desejava se livrar de seu uniforme, as roupas monótonas que era obrigada a usar na casa dos Carvalhos. Júlia ansiava parecer uma adolescente comum, atraindo menos atenção. Ela sabia que as pessoas frequentemente deixavam sacolas de roupas utilizáveis perto das lixeiras. Foi ali que ela buscou seu novo guarda-roupa e encontrou o que procurava. Depois de trocar para um moletom e um desfolgado, Júlia imediatamente se sentiu mais confortável e decidiu que sua vida iria melhorar. Inicialmente, Júlia se juntou às crianças de rua na estação de trem. Eram meninos e meninas com histórias complexas, forçados a sobreviver nas ruas. Todos dormiam juntos em uma casa velha, curiosamente localizada no centro da cidade. Este distrito era histórico, ostentando uma bela rua com lanternas, monumentos, fontes e cafés elegantes. A qualquer hora do dia, havia pessoas bem vestidas, famílias, jovens estilosos, casais amorosos e idosos elegantes passeando por ali. Perto de uma fileira de lojas e cafés, escondida atrás delas, havia um beco. Era o lar de casas antigas e em ruínas, com calçadas tomadas por ervas daninhas altas. Servia como um refúgio para os pobres e desamparados, um lar para os sem-teto. Os habitantes se dispersavam como baratas sempre que a polícia aparecia. Alguns eram pegos, mas as crianças de rua ágeis e rápidas sempre conseguiam escapar. Cada uma dessas crianças tinha circunstâncias complexas, algumas eram fugitivas, outras estavam foragidas da lei. O traço comum era o desejo de evitar a intervenção dos adultos. Júlia não gostava das crianças de rua, e embora todos vivessem nas ruas, ela preferia a limpeza, enquanto seus novos amigos ignoravam a higiene e a ordem. Eles eram ladrões e, apesar das tentativas de ensiná-la, Júlia não conseguia se obrigar a roubar. O que mais angustiava era o consumo de álcool e cigarros por essas crianças. Segundo um dos meninos, era a maneira deles de tornar o mundo mais agradável para eles. Quanto mais tempo Júlia passava com eles, mais percebia que essa vida não era para ela. Então, um dia, ela partiu sem dizer uma palavra. Júlia tinha outro plano. Ela sabia que o inverno se aproximava e precisava encontrar um lugar para passar os meses mais frios. Acreditava que esse lugar poderia ser encontrado nas vilas próximas, uma área provavelmente cheia de casas abandonadas. Depois de explorar muitas propriedades em uma manhã fria de novembro, finalmente encontrou o que procurava, uma casa de madeira abandonada. Parecia quase acolhedora, ávida por um novo habitante. O interior da casa sugeria que uma mulher idosa havia morado ali, com móveis antigos, toalhas de crochê em todas as superfícies e um tapete colorido no chão. Era aconchegante, mas precisava de uma boa limpeza. Júlia limpou felizmente o quarto e a pequena cozinha, varrendo os pisos e tirando o pó das superfícies. Depois, acendeu o fogão usando a abundante lenha do quintal. A casa rapidamente se aquecia, tornando-se aconchegante e convidativa. Júlia agradeceu mentalmente aos Carvalhos por ensiná-la a aquecer uma casa, uma habilidade que estava se mostrando inestimável. Sua vida era tranquila e rotineira. A casa era um refúgio seguro para ela, proporcionando conforto e segurança. Júlia buscava água no lago mais próximo para cozinhar e cuidar da higiene, carregando o pesado balde de volta para casa. Ela então fervia a água no fogão quente para matar qualquer germe. Apesar dos desafios, a garota achava esse modo de vida suportável. Júlia encontrou roupas quentes no lixão, situado a cerca de 1 quilômetro de seu novo abrigo. Era uma sorte que as pessoas frequentemente deixassem sacolas cheias de itens ainda em boas condições na entrada. O lixão era um tesouro de itens úteis, como móveis, brinquedos e livros. Júlia ocasionalmente o visitava, como se fosse uma loja, examinando e selecionando itens. No entanto, obter comida era um desafio. Ao contrário da cidade, onde cafés e restaurantes eram abundantes, a localização remota da casa oferecia opções limitadas.
Júlia costumava contar com a comida descartada dos estabelecimentos da cidade, que frequentemente descartavam refeições perfeitamente comestíveis. Apesar desses desafios, Júlia tinha uma solução. Havia muitas casas abandonadas na vizinhança que eram fáceis de invadir, e a garota aprendeu a identificar tais residências. As adegas dessas casas estavam cheias de potes de conservas ou geleias. Alguns desses potes estavam intocados há tanto tempo que suas tampas estavam pretas. Júlia pegava alguns potes dessas adegas. Embora fosse praticamente roubo, ela acreditava que os proprietários não notariam a falta de alguns potes entre seu estoque abundante. Júlia preferia conseguir comida na cidade, mas os dias gelados de inverno a confinavam à casa. Era impensável viajar para a cidade em um frio tão intenso. Júlia podia ficar aquecida e contente na casa, lendo contos de fadas à luz de velas em uma velha poltrona que rangia. Ela achava as histórias mágicas fascinantes. Em dias tão frios, quando Júlia ficava confinada em casa, frequentemente refletia sobre seu futuro. Passaria a vida sozinha em uma velha cabana? Ela afastava esse pensamento, sabendo que, eventualmente, os herdeiros da velha senhora venderiam a casa e ela teria que encontrar um novo lugar. Esse ciclo de incerteza a deixava amarga. Era difícil estar sozinha e não ser necessária para ninguém. Júlia sentia falta de ter alguém especial em sua vida. Ela já teve Luana, mas não sabia onde ela estava agora. Será que um dia se reencontrariam? A realização de que ninguém mais se importava com ela era dolorosa e difícil de aceitar. No entanto, com o início do degelo e o surgimento do sol, o ânimo de Júlia se elevava. Ela ansiava por suas caminhadas e desejava por comida além de conservas e geleia. Um dia, após uma semana de clima quente, Júlia tomou seu caminho habitual para a cidade, admirando o céu azul suave e aproveitando a luz solar suave. Estava tão quente que ela desabotoou seu casaco de plumas, um tesouro que encontrou no lixão no final do outono. Na cidade, tudo tinha dado certo. Muitos cafés realizaram casamentos e aniversários no dia anterior, resultando em muitas sobras. Júlia conseguiu 2 sacos cheios, o suficiente para durar um bom tempo. Ela planejava armazená-los do lado de fora na neve, quase como um refrigerador, e isso a alimentaria por muito tempo. Era esplêndido. No entanto, ocorreu um evento inesperado. O céu de repente ficou cinza, tornando a atmosfera fria e desconfortável. O que parecia um belo dia de primavera algumas horas atrás, transformou-se abruptamente em um dia de inverno. Um vento cortante soprou e uma neve fina caiu de uma nuvem escura. Júlia, em desespero, olhou para o céu. Ela percebeu que seria muito difícil, se não impossível, voltar para casa naquele tempo, mas ela tinha que agir, não podia simplesmente ficar parada esperando pelo desconhecido. Júlia começou apressadamente sua jornada em direção à saída da cidade. O caminho era longo e, dado o tempo, provavelmente levaria até a noite para chegar. Ela acelerou o passo, quase correndo até o cansaço se instalar. Fora da cidade, ela então seguiu pela estrada de desvio, abrigando-se atrás de uma parede de árvores atrofiadas e sem folhas. Agora, não podia se mover tão rápido e rastejava adiante a um passo de tartaruga, percebendo que talvez não conseguisse chegar à cabana. Júlia se arrependeu de sua decisão. Por que sair da cidade? Pelo menos lá eu poderia ter esperado um mau tempo no shopping. Eu poderia ter ficado na cidade por alguns dias, me aquecendo na tubulação de aquecimento com meus velhos amigos. Sim, é arriscado, mas escolher voltar para casa foi ainda mais arriscado. Júlia tremia, o frio penetrava até os ossos. Seu casaco de plumas não oferecia calor, seu rosto queimava com a geada, seus olhos lacrimejavam. Ela se aventurou na estrada porque, devido à neve e ao vento, a visibilidade era quase zero e a escuridão se instalava rapidamente.
Mas, pelo menos, os carros passavam, seus faróis perfurando a escuridão. Júlia sabia que estava prestes a desabar na neve, que rapidamente a enterraria, e ela só seria encontrada na primavera real, quando a neve derretesse, mas até então seria tarde demais. Talvez esteja tudo bem, afinal, ninguém precisa de mim, ninguém sequer sentirá minha falta, pensou. Os carros passavam por ela, talvez os motoristas não notassem Júlia no brilho dos faróis, pois ela mantinha uma distância segura da calçada. E mesmo que notassem, quem se importaria com ela? Um cachorro de 3 patas mancou passando pela garota, e o cachorro e a garota se olharam e continuaram em seus caminhos separados. Ambos perceberam que provavelmente estavam condenados. De repente, Júlia ouviu o som de freios. Ela parou e se virou. Um SUV havia parado na beira da estrada. O motorista, um homem alto e bonito que parecia saído de um filme, saltou, deixando a porta aberta. Ele estava vestido com um casaco, tênis estilosos e jeans. Estava sem chapéu, o que fazia sentido, dado o calor dentro do carro. O homem correu atrás do cachorro, deve ter notado o animal mancando à beira da estrada e decidido ajudar. A partir daí, Júlia agiu no piloto automático. Ela se virou e correu em direção ao carro, buscando o refúgio do frio. O calor convidativo estava ao seu alcance. Enquanto o homem estava ocupado cuidando do cachorro, Júlia deslizou rapidamente para o banco de trás. O interior era acolhedor, com assentos macios, um leve aroma cítrico, uma melodia suave tocando e, o mais importante, estava quente. O ambiente confortável fez suas bochechas e braços formigarem e sua cabeça girar levemente. Júlia observou o homem acariciando o cachorro na beira da estrada. O animal balançava o rabo em resposta, lembrando-a de que até os animais precisam de cuidado e atenção. De repente, algo chamou a atenção de Júlia. Ela se virou e ofegou. Havia um assento infantil com um pequeno passageiro, uma menininha nele. A semi-escuridão na cabine havia inicialmente escondido a criança dela. Júlia ficou surpresa, imaginando como a criança devia se sentir ao ver uma estranha entrando no carro. Júlia não tinha intenção de assustar a menina, e parecia que não o tinha feito. A criança permaneceu em seu assento, presumivelmente adormecida. A jovem passageira estava vestida como uma princesa, com um macacão branco bordado com pedras preciosas, botas forradas de pele e um chapéu com um grande pompom branco. 2 tranças loiras espiavam debaixo do chapéu. Júlia examinou mais de perto e ficou chocada. O rosto da criança era inanimado, suas bochechas rosadas, lábios vermelhos e olhos azuis vidrados olhavam para o nada, desprovidos de calor humano. O coração de Júlia começou a martelar contra suas costelas em uma velocidade vertiginosa. No assento infantil não estava uma criança, mas uma boneca, uma grande boneca, tão alta quanto uma criança real, vestida com roupas elegantes. Por que alguém faria isso? O dono do carro deve ser insano, pensou ela. Apesar de sua relutância em permanecer no interior luxuoso do belo carro, Júlia sabia que deveria sair, mas era tarde demais. O homem já estava voltando para o SUV, segurando cuidadosamente um velho cachorro nos braços. Não havia como a garota escapar dele despercebida. E esse homem, ele devia ser uma pessoa assustadora, não era normal transportar uma boneca como se fosse uma criança real em um assento de carro. O homem abriu a porta traseira para colocar o cachorro no banco. Seu olhar encontrou os olhos de Júlia, cheios de terror e desespero. A garota pulou pela porta oposta e correu para o campo, afundando até os joelhos na neve. No entanto, o homem a perseguiu. Ele rapidamente a alcançou, agarrou seu braço e a girou. Ele vai me bater, pensou Júlia, lutando para se libertar, mas escapar era impossível, o aperto do homem era inflexível. Eu não peguei nada de você, protestou Júlia. Eu não sou assim, sou apenas uma sem-teto. Quero apenas me aquecer, por favor, me deixe ir.
Espere, o homem a deteve. Como você acabou aqui? Está longe da cidade, ainda mais longe da vila mais próxima. De onde você é? Sou sem teto, moro em uma casa abandonada na vila, respondeu a garota honestamente. O homem parecia normal, até seguro, mas ela havia visto aquela boneca assustadora no carro dele. Júlia, parece que você está com problemas. Adolescentes não deveriam viver sozinhos assim, e é um longo caminho até a propriedade rural. Você não vai conseguir, vai congelar no caminho. Posso ao menos te dar uma carona? Júlia balançou a cabeça, pensando, ficar no carro com aquela boneca horrível? Nem pensar. Entendi, suspirou o homem. Você viu a boneca e ficou assustada, não é? Júlia assentiu. Bem, ela realmente parece assustadora, eu concordo, mas é apenas uma boneca. Ela tem sua própria história única, não há necessidade de ter medo dela. Vamos entrar no carro rapidamente, você já está congelando. Júlia olhou para o homem com medo. Ela queria desesperadamente voltar para o calor, mas que tipo de homem era ele? Um adulto normal não carregaria um brinquedo assustador como uma criança real em um assento de carro. O homem notou a expressão perplexa da garota, suspirou profundamente e disse, vou te contar sobre a boneca no caminho. Não é fácil, mas, caso contrário, você ficará aqui e morrerá de frio. Ah, e ainda não me apresentei, meu nome é Jorge. Pode me chamar assim. Júlia assentiu em resposta. Ela olhou para Jorge, esperando. Estava ansiosa para desvendar o mistério da boneca e talvez voltar ao calor do carro depois. Sem se deixar abalar pelo vento frio e pela neve que os cobria, Jorge começou sua história. Ambos ficaram totalmente envolvidos pelo relato, que os cativou completamente. Desde a infância, Jorge era apaixonado por sua colega de classe, Helena. No entanto, ela se interessava por garotos mais ousados e imprudentes, ignorando-o, apesar de seus sentimentos. Jorge não sabia como agir. Essa dinâmica mudou quando se encontraram na universidade. Um encontro casual levou a conversas frequentes, e logo se tornaram inseparáveis. Helena começou a ver Jorge sob uma nova luz, percebendo como ele era maravilhoso. Jorge finalmente confessou seus sentimentos a Helena, e eles eventualmente se casaram. Como estudantes, decidiram adiar a paternidade até estarem financeiramente estáveis e terem estabelecido suas carreiras. Anos depois, Helena e Jorge se sentiram prontos para começar uma família e deram as boas-vindas a uma linda filha. Alice era uma criança amorosa e obediente, que fazia de tudo para agradar aos pais. A família viajava bastante. Jorge e Helena estavam ansiosos para ensinar Alice sobre o mundo, enquanto aprendiam junto com ela. Helena não voltou a trabalhar até que sua filha começasse a frequentar o primeiro ano. Passou esses primeiros anos focada no desenvolvimento da criança, matriculando-a em várias atividades como aulas de idiomas e coreografia. Helena queria que sua filha fosse bem-roded. No entanto, à medida que Alice crescia e se tornava mais independente, Helena decidiu que era hora de encerrar sua licença maternidade de 7 anos. Alice era autossuficiente e responsável o suficiente para ficar em casa sozinha. A menina costumava voltar da escola sozinha, fazer a lição de casa e às vezes até cozinhar o jantar para os pais. Parecia um arranjo perfeito. No entanto, as coisas mudaram quando uma estrada movimentada foi construída perto da escola de Alice. Tornou-se perigoso caminhar por ali. Os motoristas tentavam atravessar rapidamente o cruzamento, não havia semáforos e faixas de pedestres suficientes. Helena agora frequentemente saía do trabalho mais cedo para levar sua filha para casa, temendo que um dia Alice pudesse ser atropelada por um carro. Não conseguiu permissão do chefe para sair mais cedo. Alice já tinha voltado para casa sozinha antes e sempre avisava a mãe quando chegava em segurança. Mas, nesse dia,
Alice não enviou uma mensagem e não atendeu o telefone. Preocupada, Helena saiu do trabalho e foi para casa, apenas para descobrir que Alice não tinha voltado. Helena e seu marido correram para a escola, onde souberam que Alice tinha saído assim que as aulas terminaram. Falaram com os amigos de Alice, que disseram que tinham se despedido no local de costume, perto da loja. A partir daí, o paradeiro de Alice era desconhecido. Helena e Jorge foram à polícia. Um depoimento foi colhido, e a busca pela criança começou imediatamente, com voluntários se juntando. Durante 3 longos e angustiantes dias, ficaram no escuro, incapazes de descansar ou comer. Tragicamente, um dos voluntários encontrou o corpo sem vida de Alice escondido no porão de uma casa velha, em um bairro desfavorecido. O responsável por essa atrocidade nunca foi encontrado, embora a busca pelo perpetrador continuasse. Para Helena e Jorge, a vida parou. O tempo passou, disse Jorge, com um olhar distante. Júlia olhou para ele, seu coração doendo por aquele homem, sua esposa devastada e, claro, por Alice. Aquela garotinha amada, tão necessária para seus pais, estava morta, enquanto Júlia, que se sentia indesejada e sem amor, permanecia viva. O tempo passou, repetiu Jorge. Eu gradualmente comecei a me recuperar, a voltar à vida, mas Helena não. Ela foi consumida pela dor e se culpava pelo que aconteceu com Alice. Acreditava que, se tivesse tirado um tempo de folga e levado Alice para casa, como de costume, nada disso teria acontecido. Helena era continuamente sobrecarregada por pensamentos pesados, enfraquecendo dia após dia. Estava visivelmente deteriorando, apesar da terapia e medicação, não encontrava alívio. Eventualmente, deixou o trabalho porque seu desempenho foi afetado, e a ideia de enfrentar seu chefe, que a impediu de ver sua filha naquele dia fatídico, era insuportável. Um dia, Jorge chegou em casa e encontrou Helena animada, seus olhos brilhavam febrilmente, e suas bochechas estavam coradas. Venha, disse ela ao marido, sente-se e coma. Vou conferir o dever de casa de Alice e já volto. Jorge ficou surpreso. Que dever de casa? Ele perguntou. Helena desapareceu no quarto da filha, e Jorge a seguiu. A princípio, pensou que estava alucinando. Alice estava sentada à mesa, de costas para ele, absorta em seus livros. Usava seu pijama favorito de abacate. A cena era tão familiar que parecia surreal. Jorge inicialmente pensou que era outra criança, mas era, na verdade, uma boneca. Era uma boneca feita para colecionadores e tinha uma semelhança impressionante com crianças reais, tanto que era até inquietante. No seu estado inconsolável, Helena encomendou uma boneca que se parecia com Alice. Foi feita a partir de uma fotografia da garota, capturando todas as suas características, incluindo suas pintas. No entanto, faltava o calor do sorriso de Alice e o brilho curioso em seus olhos azuis. Jorge achou a boneca perturbadora e, claro, ficou realmente alarmado com o comportamento de sua esposa. No entanto, Helena parecia feliz pela primeira vez desde a tragédia. Jorge pensou que poderia ser um mecanismo de enfrentamento ou uma forma de ela aceitar o que aconteceu. Nada mais havia sido capaz de aliviar sua depressão, mas a boneca parecia ajudar. No entanto, o comportamento de Helena ficou cada vez mais estranho. Ela tratava a boneca como se fosse a filha viva, preparando as refeições favoritas de Alice, conversando com ela e até comprando roupas. Helena estava se afastando ainda mais da realidade. Quando decidiu levar a boneca para um filme infantil, Jorge percebeu que precisava tomar uma atitude. Chamou ajuda médica. Helena foi diagnosticada com um grave transtorno induzido pelo estresse e foi internada em um hospital. Após quase meio ano de tratamento, a condição de Helena melhorou significativamente. Ela estava mais consciente da realidade, embora não completamente recuperada. Apesar disso, o progresso era evidente.
Os médicos até permitiram que ela voltasse para casa nos fins de semana. Jorge aguardava ansiosamente esses dias, mas as peculiaridades de Helena persistiam, o que era perturbador. Por exemplo, Helena insistia que a boneca estivesse no carro, especificamente em um assento infantil. Embora não pedisse para trazer o brinquedo para casa, se recusava a entrar no carro a menos que a boneca estivesse presente. Helena explicava seu pedido dizendo: "Eu sei que não é nossa filha. É reconfortante ver uma imagem familiar pelo canto do olho." Jorge não objetou, especialmente porque o médico afirmou que esse pedido era inofensivo, apenas um método para Helena fazer a transição gradual e gentilmente do seu estado atual. Os médicos garantem que Helena logo estará completamente recuperada, só precisa encontrar algo que a traga de volta à realidade. Jorge disse. Júlia, lutando para encontrar as palavras certas, apenas respondeu: "É tão assustador e triste." Jorge respondeu: "Há muita tristeza neste mundo. Aqui está você, por exemplo, uma criança em tal situação. Vamos entrar no carro, você está congelando, e me dirija para sua casa." Júlia assentiu e obedeceu, sentando-se no banco do passageiro ao lado do banco do motorista. A boneca no assento de criança no banco de trás já não parecia tão assustadora, e em vez disso, Júlia sentiu uma tristeza profunda ao olhá-la, o que fez com que lágrimas brotassem em seus olhos. "Estou indo para o hospital buscar Helena", explicou Jorge. "Os médicos me permitiram levá-la para o fim de semana, e é por isso que essa boneca está aqui. É o que Helena precisa por enquanto." "Entendi", respondeu Júlia. "Eles dizem que eu preciso encontrar algo para ela fazer, algo que a distraia e inspire. Não é uma tarefa fácil. Helena costumava amar seu trabalho, mas agora não quer nem pensar em voltar." "Acho que tudo vai ficar bem", Júlia tentou confortar Jorge. "O tempo, você sabe, cura tudo." "O que aconteceu com você?" O homem tirou os olhos da estrada por um momento para olhar para sua jovem passageira. "Você quer me contar?" Júlia hesitou. Jorge tinha sido aberto e honesto com ela, compartilhando sua vida, sua dor, tudo para garantir que ela se sentisse segura entrando no carro. Ele sabia que, de outra forma, ela congelaria no caminho. Sua honestidade tornava mais fácil retribuir, mas isso significava falar sobre os Carvalhos e seu diagnóstico psiquiátrico. "E se Jorge, e se ele me deixar no hospital? E se ele decidir que eu sou realmente doente?" "Ele é tão gentil", não ignorou um cachorro ferido, pensou Júlia. O cachorro agora descansava no banco de trás, aproveitando o calor e a paz. Certamente um homem assim admitiria uma garota mentalmente doente em um hospital, considerando seu dever ajudar uma pessoa doente. "Não se preocupe", Jorge pareceu notar a hesitação de Júlia. "Apenas me diga se você precisa de ajuda, mas seja honesta. Se preferir que as coisas fiquem como estão, vou ficar fora da sua vida, eu prometo. Mas, se houver algo que eu possa fazer para te ajudar, apenas me avise." Júlia decidiu se abrir sobre sua vida, algo que nunca tinha feito antes. Ela respirou fundo e começou a contar sua história. Falou sobre o orfanato, onde as condições eram difíceis, mas ninguém a maltratava ou a confinava. Falou sobre Luana, a única pessoa que realmente sentia falta, e suas experiências com os Carvalhos, descrevendo o que havia suportado naquela família. Provar-se desafiador. Enquanto Júlia relatava seu tempo na fazenda dos Carvalhos, Jorge apertava o volante com mais força, seus nós dos dedos ficando brancos. Ele permaneceu em silêncio, ouvindo atentamente, interpelando ocasionalmente para fazer perguntas esclarecedoras. As respostas pareciam chocá-lo. Finalmente, chegaram à casa de Júlia. "Bem, aqui estamos", disse Júlia, sorrindo para Jorge. "Você mora aqui? Não está com frio lá dentro?" perguntou Jorge. "Não, eu tenho um fogão funcionando", respondeu ela.
Ouça, disse Jorge, virando-se para olhar para Júlia. O que você viveu é horrível. Os Carvalhos são criminosos e precisam ser punidos. Júlia sentiu uma onda de alívio tomando conta dela. Jorge acreditou nela sem questionar. Você precisa denunciar tudo, precisa dar um depoimento à polícia. Não, a garota balançou a cabeça. Eu não posso, eles me mandarão para o hospital. Os Carvalhos me rotularam como louca, é por isso que estou me escondendo de todos. Tenho medo de que, se aparecer em público, serei mandada para o hospital ou de volta para eles. Não sei qual é pior. Ouça atentamente, respondeu o homem. Você foi manipulada e intimidada. Eles fizeram isso intencionalmente para que você não considerasse reclamar. Qualquer exame provará que seu diagnóstico é falso. Você é uma criança completamente saudável. Eles exploraram sua inocência e falta de experiência e encheram sua cabeça com esse absurdo, com bastante sucesso, ao que parece. Júlia assentiu em concordância. O jeito que você está vivendo aqui, isso não é vida para crianças ou para ninguém. É apenas sobrevivência. Você precisa estudar, interagir com seus colegas e crescer. Mas ainda estou com medo. Pense nas outras crianças dessa família. Essas pessoas assustadoras podem não parar por aí, podem trazer mais crianças de orfanatos e transformar suas vidas em um pesadelo. Você é forte, conseguiu escapar. E os outros? Júlia lembrou dos olhos ansiosos de Maria, da tímida Estela e do pálido e magro Henrique. Você pode estar certo. Vou fazer isso, suspirou a garota. Ótimo. Vou buscar Helena agora enquanto você reúne suas coisas. Não leve muito, você não vai precisar delas em sua nova vida, apenas os itens mais essenciais. 4 anos se passaram. Júlia havia crescido, e algo significativo aconteceu neste ano, ela se tornou estudante de direito. Tudo isso graças a Jorge e Helena, que cuidaram dela desde o dia em que Jorge a encontrou na estrada. Inicialmente, ajudaram Júlia de forma não oficial e, mais tarde, obtiveram a guarda legal dela. Jorge voltou para buscar Júlia naquela noite, e ele não estava sozinho. Sua esposa estava sentada no banco do passageiro. Ela era bonita e pálida, com sombras sob os olhos, mas seu olhar era claramente interessado, não parecia uma mulher ausente e destruída. Assim que tirou sua esposa do hospital, Jorge contou-lhe a história de Júlia. Naturalmente, ela ficou horrorizada e expressou seu desejo de colocar os Carvalhos atrás das grades. Pessoas assim não deveriam estar soltas, declarou Helena. Eles são monstros, concordou Jorge completamente. Helena poderia ajudar a restaurar a justiça, pois havia sido uma advogada de primeira classe antes do infeliz incidente com sua filha. Tendo ouvido a história de Júlia, Helena se sentiu motivada a agir pela primeira vez desde a tragédia. Helena e Jorge trouxeram Júlia de sua casa miserável para seu apartamento espaçoso, com móveis limpos e confortáveis e um banho quente e perfumado. Para Júlia, esses confortos do dia a dia pareciam incrivelmente luxuosos e elitistas. Então, veio o processo de recontar suas experiências, o que foi difícil para Júlia. Lembrar de tudo o que aconteceu e compartilhar os detalhes era incrivelmente doloroso. Às vezes, ela não conseguia segurar as lágrimas. A ideia de possivelmente ter que enfrentar seus algozes novamente era perturbadora. No entanto, Helena assegurou a Júlia que ela não teria que encontrar seus pais adotivos novamente, um gesto pelo qual Júlia estava profundamente agradecida. Júlia passou algum tempo em instituições estatais, começando pelo hospital infantil. Ela passou semanas em exames. Os médicos concluíram que ela era mentalmente saudável, mas ligeiramente desgastada, o que não era surpreendente, dadas as circunstâncias anteriores de Júlia. Ela se encontrou de volta no orfanato, o mesmo que havia deixado. Luana, sua velha amiga, havia se formado e não estava mais lá.
Os tutores deram de ombros diante das perguntas de Júlia sobre o destino de Luana. Ela não mantém contato conosco, disseram com indiferença. Apesar disso, Júlia não se sentia solitária ou abandonada. Ela recebia visitas frequentes de Jorge e Helena, que traziam presentes e demonstravam interesse em sua vida. No começo, Júlia pensava que suas visitas estavam relacionadas apenas ao caso de Helena. No entanto, mesmo após Ana e Pedro Carvalho serem condenados a longas penas de prisão, as visitas continuaram. Júlia percebeu que a investigação de Helena era o caso que trouxe a mulher de volta à vida. Helena recuperou sua vitalidade. Estava novamente cheia de desejo e força para lutar contra a injustiça. Até sua aparência mudou. Sua palidez desapareceu, seu olhar tornou-se confiante e penetrante, e seus olhos brilharam com uma sede de viver. Júlia estava satisfeita em testemunhar essa transformação. Durante uma visita, Jorge perguntou casualmente se Júlia se importaria de eles se tornarem seus tutores legais. Júlia ficou radiante. Nunca tinha ousado sonhar com tal coisa. Inicialmente, houve complicações, pois Helena, uma paciente psiquiátrica recente, não era considerada uma candidata ideal para tutora. Apesar disso, o casal conseguiu obter a guarda de Júlia. Ela começou a viver com eles, finalmente experimentando a verdadeira felicidade. Jorge e Helena nunca forçaram Júlia. Em vez disso, gentilmente a guiavam e aconselhavam, envolvendo-a em longas conversas. Júlia nunca se sentiu tão necessária e feliz antes. Eles também procuraram por Luana, que vivia nos arredores da cidade, em um apartamento fornecido pelo Estado para órfãos. Ela trabalhava como balconista em uma loja. Júlia ficou emocionada ao se reconectar com sua amiga, e Luana sentiu o mesmo. Helena e Jorge trouxeram os filhos mais novos dos Carvalhos, Maria, Estela e Henrique, para sua família. Essas crianças precisavam de uma reabilitação extensa devido ao dano significativo causado às suas mentes em desenvolvimento por Pedro e Ana. Helena, Jorge e Júlia enfrentaram uma tarefa longa e desafiadora, mas estavam preparados e ansiosos para restaurar o sentido de infância das crianças. Os Carvalhos mais velhos exigiram cuidados mais abrangentes, resultando em sua admissão em um hospital com psicólogos e psicoterapeutas. O casal não tinha intenção de abandonar as crianças mais velhas dos Carvalhos, que enfrentaram dificuldades ainda maiores. Planejavam continuar seu apoio mesmo após a alta das crianças, pois, apesar de serem adultos por lei, estavam mal preparados para a vida em sociedade e precisavam de assistência. Helena se tornou o modelo de Júlia em todos os aspectos. Júlia admirava sua beleza, inteligência e determinação, e tudo isso a inspirou a escolher a faculdade de Direito. Helena a apoiou de todo o coração. Em breve, Júlia iniciaria seus estudos e uma nova fase de vida. Sabia que, sempre que se sentisse sobrecarregada pelo agito da cidade, poderia sempre se refugiar em Helena e Jorge. Eles lhe proporcionavam um refúgio onde ela podia descansar, receber amor e atenção e se revitalizar. A boneca também encontrou um novo lar. Helena sugeriu doá-la para um orfanato durante o auge do caso dos Carvalhos. Jorge ficou feliz em levar o brinquedo, o que significava que sua esposa finalmente havia se recuperado. Muito obrigado por assistir. Por favor, comente, curta o vídeo e se inscreva no nosso canal. Veja outros vídeos especiais que separei para você. Até mais!